Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de que Moisés escreveu da lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a festa do apóstolo Bartolomeu. E quando se celebra a festa do apóstolo, se celebra o dia em que ele foi martirizado. E o martírio significa a entrada daquele apóstolo no céu. Mas vocês estão vendo que a igreja está comemorando o dia de São Bartolomeu. E o apóstolo que é apresentado aqui é Natanael. Por quê? O nome Bartolomeu, ele vem de uma raiz grega lá dos nomes de pessoas que se chamava, o pai, provavelmente o pai de Bartolomeu, se chamava Ptolomeu ou Ptolomai. Ptolomeu ou Ptolomai quer dizer filho de Ptolomeu. Então, Bartolomeu deu-se esse nome por causa disso. Mas Bartolomeu e Natanael é a mesma pessoa. Inclusive lá na Terra Santa, quem já teve a oportunidade de ir lá em Caná da Galileia, onde acontece a renovação do sacramento do matrimônio, bem ali pertinho da igreja de Caná da Galileia, onde acontece essa celebração, tem uma igreja dedicada a São Bartolomeu. Eu já tive a oportunidade de estar ali naquela igreja com alguns peregrinos. Então, encontramos agora Filipe, que vai diante de Natanael, ou Bartolomeu, e diz para ele: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Estamos no Evangelho de São João, capítulo 1, aí vai do 45º ao 51º, ou seja, do versículo 45 até o versículo 51. E ele apresenta, ele fala: nós vimos aquele que a Sagrada Escritura fala. Natanael fala para Filipe: mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Filipe disse: então vem, vamos lá. Quando ele chegou, Jesus já foi dizendo assim: eis um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Aí Natanael perguntou: mas de onde tu me conheces para dizer uma coisa dessa? Nunca te vi. Olha bem, nunca te vi. E como é que você agora está dizendo que eu sou um homem verdadeiro, eu sou um homem sem falsidade? Aí Jesus responde: antes que Filipe te chamasse,
enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Vejam só. Primeiro, Natanael não acredita, dizendo: olha, como é que pode vir um homem de Nazaré? Será que Nazaré pode vir alguma coisa boa? Depois, quando ele chega, Jesus fala: e aí, você é um homem verdadeiro e tal, não tem falsidade? Aí Natanael diz para ele: mas ele está falando isso, de onde é que você me conhece? Aí Jesus diz assim: antes que Filipe te visse, fosse ao teu encontro, eu te vi debaixo da figueira. E quando Jesus diz isso, Natanael imediatamente professa a sua fé, dizendo: tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Mas por que ele fala isso? Porque, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: Natanael estava lá debaixo da figueira, sim. Segundo a tradição, ele estava lendo a Torá, estava lá sozinho, não tinha ninguém em volta. Ele estava só. E de repente Jesus descreve. Jesus não tinha nem ido lá. E Jesus agora descreve: eu te vi debaixo da figueira. Então, quando ele diz: eu te vi debaixo da figueira, imediatamente Natanael reconhece que aquele que está diante dele é o Filho de Deus, é o Rei de Israel. Ele professa a fé diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque para Natanael ou Bartolomeu, só Deus. Porque se não tinha ninguém lá, só Deus poderia vê-lo. Só Deus estava presente. Porque Deus é onipresente. Então vamos supor que Jesus estivesse a uma distância aí de um quilômetro. Ele não dava para ver, ele estava escondido debaixo da árvore. Então, quando ele vai lá e encontra Jesus, Jesus descreve, então só Deus pode fazer isso. Então, ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus e é o Rei de Israel. E Rei de Israel aqui significa, se amplia, é o Rei de Israel, é o Rei de todo mundo. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus verdadeiro. Você compreendeu o porquê o porquê desse reconhecimento por parte de Bartolomeu ao ver Jesus? Então agora ele passa a ser um seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, se tornando apóstolo. E aí Jesus ainda diz aqui uma coisa muito bonita, dizendo para ele que ele verá o Filho do Homem no trono, onde os anjos vão subindo e descendo nas escadas. Há uma promessa aqui de salvação para ele. Você me verá, você estará comigo no céu. E hoje nós estamos comemorando a entrada de Bartolomeu no céu. Mas aqui, meus irmãos, tem um dado muito importante também para nós nos dias de hoje. Depois que Jesus ele envia os apóstolos, dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas, a tradição vai dizer que Bartolomeu ele foi pregar nas Índias. Aí nas Índias, a terra do ocultismo, a terra do hinduísmo, do deus Brahma, a terra dos faquires, aqueles homens que procuravam o controle da mente. Você já viu aqueles homens que mostram eles em pé ou sentado até em cima de facas?
Olha o lugar que Bartolomeu foi pregar o evangelho. E aqui, meus irmãos, fica uma coisa importante. Ele não foi lá para estar com os hinduístas, com os indianos que cultuavam o ocultismo, que tinham seus próprios deuses. Ele não foi lá para um momento de confraternização, nem de fraternidade. Ele não foi lá para dizer para os indianos: olha, todos nós somos filhos de Deus. Ele não foi lá para dizer assim: não, você pode ficar na sua religião que eu fico na minha. Não, ele foi lá apresentar o Filho de Deus. Ele foi apresentar Jesus. Ele foi dizer para os indianos que ele encontrou o Deus verdadeiro, o Filho de Deus, o Rei de Israel. Ele foi contar e mostrar que essa pessoa veio do céu, que eles deveriam, que os indianos, no caso, deveriam largar os deuses deles, largar o Brahma, Shiva, que eles precisavam parar com esse negócio dos faquires, que eles precisavam largar o ocultismo e se voltar para o Deus verdadeiro. E quantas pessoas diante da pregação de Bartolomeu se tornaram cristãs, encontraram o Deus verdadeiro. Estou entendendo, meus irmãos? A missão da igreja, a missão de nós padres, a missão de cada católico é trazer as outras pessoas que não conheceram Jesus para Jesus. Lembremos também que aqui no Evangelho foi Filipe que apresentou Jesus para Natanael, para Bartolomeu. E aí houve a conversão dele. E dessa conversão dele ele se tornou apóstolo. E dessa conversão dele ele andou e foi pregar o Evangelho na Índia. E converteu muitos cristãos. Se hoje, na Índia, a terra do hinduísmo, que ainda tem e existe lá, se lá tem cristãos, segundo a tradição, os cristãos que estão lá são originários do tempo de Bartolomeu. Vocês estão entendendo? E ele foi até o fim, ele mostrou, ele estava indo em terras de pagãos, e ele poderia até ser morto, e ele estava lá, ele pregou o evangelho, ele anunciou, e houve conversão. E isso é dar vida. Não é somente, eu repito, chegar lá, a camaradagem, somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus. Sim, para nós nos tornarmos filhos de Deus, e filho de Deus verdadeiro, só sendo batizado. E aí nós nos tornamos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Dizer que todos nós somos filhos de Deus, claro, enquanto criação, Deus criador, Deus criou tudo, criou o céu, criou a terra, criou o mar, criou os seres humanos, criou os animais, isso é uma verdade. Mas filhos adotivos, filhos mesmo, primeiro que filho de Deus só, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o primogênito, ele foi gerado na eternidade. Jesus é o Filho de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus através do batismo. E isso precisa ficar bem claro para nós católicos. Então, as pessoas que são de outras religiões, como aconteceu aqui com São Bartolomeu, que pregou na Índia, aqueles que estavam lá, que estavam seguindo os deuses que eram contrários ao Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó.
Eles que não acreditavam, não conheciam o mistério da Santíssima Trindade, eles que não conheciam Jesus, eles precisavam conhecer. Então, São Bartolomeu, foi lá, pregou o evangelho e eles se converteram. Aí sim, eles foram batizados, porque lembremos que Jesus fala no capítulo 16 do Evangelho de São Marcos. Lá ele vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então, eles ouvindo, eles conheceram o Deus verdadeiro. Então, eles largaram o Deus Brahma e os outros deuses que eles seguiam. Eles deixaram a religião hinduísta, foram batizados e se tornaram cristãos. Essa é a missão dos apóstolos. Essa é a missão da Igreja Católica. Vocês estão entendendo? Foi isso que aconteceu, e isso aconteceu com todos os outros apóstolos. Hoje eu estou falando de maneira particular Bartolomeu, porque hoje é o dia dele. Aí a tradição vai contar que ele também pregou na Armênia, que era um país também pagão. Hoje na Armênia tem cristãos. E aí vai dizer também que Bartolomeu foi martirizado. E o martírio de São Bartolomeu não foi fácil. Meu Deus do céu. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. André foi crucificado em forma de X. O apóstolo Paulo foi decapitado. Agora, São Bartolomeu foi esfolado vivo. Esfolado. Toda vez que eu medito essa passagem de São Bartolomeu, me lembra ali a dona de casa que tem ali, por exemplo, vai cozinhar o frango e retira aquela pele, né? Então dá aquele cortezinho e sai puxando aquele couro do frango, né? Isso é esfolar. Tem alguns peixes também que tem uma parte dele que é muito dura, uma pele dura, que é preciso tirar aquela pele. Então, pega aquela pele e sai rasgando, sai puxando. Foi assim que fizeram com ele. E ele, meus irmãos, não estava morto, estava vivo. Estão vendo que tipo de martírio que São Bartolomeu sofreu? Para poder pregar o evangelho, para levar o anúncio. E aí vai dizer que, mesmo assim, ele acabou não morrendo e acabaram depois decapitando ele. Mas imagina o sofrimento que ele passou, tudo por causa deste momento em que Jesus disse para ele: eu te vi embaixo da figueira. E aí ele: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse: tu verás coisas maiores. E quero dizer uma coisa: você verá o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E ele agora contempla essa realização dessa promessa na vida dele. Hoje ele contempla, ele é santo, ele está diante de Deus. Compreendeu, meus irmãos? O tempo agora é tempo de pregar o evangelho. Ainda mais que nós estamos vivendo num tempo onde as religiões pagãs estão crescendo. E muitos católicos estão até abandonando a igreja, estão regredindo. Em vez de progredir, estão regredindo e estão indo nessas religiões naturalistas e tudo mais. E o tempo agora é de pregar, não é só os padres, não é só os bispos,
É o cristão. Na oportunidade que você puder, fale de Jesus. Como Paulo diz, é oportuna e inoportunamente, nós devemos pregar o evangelho em todos os momentos. Mas não pode fazer proselitismo? É para fazer. É o momento de pregar o evangelho. É salvar almas. As almas precisam ser salvas. Elas precisam se encontrar com Jesus. Os pagãos precisam ser batizados. Os cristãos que abandonaram a Igreja Católica precisam voltar para a Igreja Católica. Os que estão agora se dedicando no satanismo precisam voltar para o Deus verdadeiro. Nem que isso, meus irmãos, seja preciso dar a vida como São Bartolomeu deu. Mas é preciso salvar almas. Jesus mesmo disse que nós não podemos ter medo daquele que mata o corpo. Mas nós devemos ter sim medo daquele que depois que a pessoa morre, ele poderá precipitar a alma no inferno. Que São Bartolomeu nos ajude, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, a anunciar a boa nova. E a boa nova é essa: Jesus Cristo é o nosso Deus e Salvador. Nós cremos, Ele veio do céu, Ele morreu na cruz e nos salvou, abriu a porta do céu. Ele convida todos os pecadores, os pagãos, a buscá-lo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu, senão por Ele. São Bartolomeu, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.